quero falar com vocês que pra gente fazer essa atividade, eu vou começar porque já demorou muito, tá bom? Pois é, tá chegando, já tá a gente chegando, tá bom? Olha só, vocês vão precisar dessa folha aqui da apostila, tá? Que fala sobre atividade. E a primeira coisa que a gente vai fazer é anotar esses códigos aqui. Se vocês viram a explicação, e eu espero que sim, oi, Giovana. É porque o meu tripé ele é meio de molinha, então ele meio que balança, entendeu? Mas não vai ficar muito tempo aqui não, já vou colocar pra folha, porque não interessa também, tá vendo essa minha linda cara. Então, olha só, a gente vai precisar desses códigos aqui. Para cada código desse aqui, representa um elemento arquitetônico que a gente vai usar no desenho da nossa planta baixa. Eu dei aqui, tanto na apostila quanto na explicação, eu dei um exemplo. Mas é um exemplo, nós não vamos utilizar o mesmo desenho, tá bom? A gente vai criar um outro. Então, olha só, cada ponto desse aqui significa torre, ou seja, coluna. Cada arco virado para baixo significa a cúpula, ou seja, o teto abobadado, o teto arredondado. Esse X aqui vai representar o arco botante, tá bom? Que mais popularmente a gente conhece como mão de força. Só que não é uma mão de força colocada... Oi, Eliane. Só que não é uma mão de força colocada em cima, ela é colocada por fora. Eu já expliquei isso bem lá no assunto, tá bom? Cada traço desse significa um contraforte, que é aquela parede externa que segura o arco botante, a mão de força. É como se fosse um corredor, mas é aberto, tá? Ele não vai ter cobertura. O contraforte, na verdade, ele vai segurar toda a estrutura de uma igreja gótica, né? Porque como ela é muito alta, ela é concebida para ser bem alta, porque quanto mais alto, mais perto de Deus. Então, elas vão ter que ter uma estrutura muito sólida e muito reforçada para estar segurando, tá bom? E cada quadradinho desse vai significar uma porta de entrada. É uma porta de entrada, mas você pode ter uma porta lateral, uma porta de saída. Isso vai depender do teu plano, tá bom? Mas a gente tem que ter em mente isso. Agora eu vou posicionar a câmera para cá, para a mesa, para a gente já começar a fazer. Eu vou demonstrar, não é para vocês fazerem igual, tá bom? Então, para agora, eu preciso de uma régua. Se você não tiver uma régua, pode ser qualquer objeto reto que sirva para essa tal função. Pode ser um porta-retrato, ó, reto. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Pode ser a borda de um livro, bem reta. Pode ser até mesmo uma caneta. Você está utilizando um lado reto dela. Tá bom? Vou precisar de um lápis. Depois, se vocês quiserem reforçar o desenho de vocês com caneta preta, ou até mesmo com hidrocor, mas para esse momento a gente vai precisar de um lápis, porque se a gente cometer qualquer erro, você tem como consertar. E uma borracha de preferência, pode usar aquela que melhor lhe convém, tá bom? E uma folha. Eu tenho essa daqui, mas pode ser uma folha de caderno, pode ser uma cartolina. É o que você tiver em mãos ali para você trabalhar, tá bom? Deixa eu pegar aqui minha base, coloco aqui. Vou posicionar a câmera e aí a gente vai fazer, tá bom? Ela vai dar uma tremidinha aí, né? É o jeito. Não reparem minhas cochildas aí. Que triste. Já, meus amores, dá para visualizar bem?
estejam com a apostila pertinho de vocês, tá bom? Já vou começar. Oi, Giovana, linda. Vamos lá? Então, o primeiro elemento que a gente tem que ter dentro de uma igreja é o corredor, que em linguagem artística a gente chama de nave. Então, eu vou aproveitar que a minha régua já tem essa forma reta, linear, e já vou fazer o desenho da nave, tá bom? Ó, centralizei aqui no sentido horizontal e vou riscar a nave da minha igreja. Vocês façam isso junto comigo, tá bom? Primeiro eu vou fazer com lápis para ver se tá ok, mas depois eu vou passar caneta para que vocês possam visualizar direitinho, tá? Dei um errinho aqui, normal, acontece nas melhores famílias. Vou deixar mais reto, não gostei dessa borda arredondada. Façam junto comigo, é muito melhor vocês fazerem junto comigo, que eu posso estar tirando a dúvida de vocês em tempo real. Olha só, deixa eu ver se dá pra focar. Tá meio apagadinho, então eu já vou passar, eu acho que eu já vou passar caneta aqui para vocês poderem ver. Primeira coisa que a gente deve fazer é a nave central, ou seja, o corredor, que é por onde os fiéis vão. Ih, Gabriel, bora anotar então aqui? Você precisa anotar esses pontos aqui, tá bom? A torre, a cúpula, o arco botante, o contraforte e a porta de entrada. Cada símbolo desse daqui é um elemento. Aí no vídeo de vocês aparece ao contrário, né? Então, tira um print, alguma coisa, ou desenha no caderno, tá bom? Você vai precisar desses elementos aqui, desses 5 elementos para poder desenhar. Olha só. Desenhei, agora tá bom de ver, né? Desenhei a nave central, mas eu deixei um espaço aqui. Por quê? Porque quase toda igreja gótica, ela vai ter o formato de uma cruz, tá bom? A minha cruz vai ficar com esse primeiro corredor aqui lateral da cruz, em forma de cruz, ele vai ficar aqui em cima. Mas a tua cruz pode ser também um pouquinho mais embaixo, pode ser mais larga, pode ser mais fina. O importante é que ela tenha desenho de uma cruz. Eu vou completar aqui meu desenho para mostrar para vocês, tá bom? Façam com calma. Eu tô fazendo aqui de canetinha, mas é para vocês fazerem de lápis. Eu tô fazendo aqui que é para vocês visualizarem melhor, tá bom? Aqui tá normal, Gabriel. Acho que é tua net mesmo. Mas não te preocupa que eu vou disponibilizar depois o link e vou também disponibilizar a gravação
dar aula no YouTube, tá bom? Aí ficou uma cruz, tá vendo? O primeiro passo para a gente fazer uma planta baixa de uma igreja gótica é uma cruz. Então, primeiro a gente faz a nave central, determina o corredor, né? Determina mais ou menos o tamanho que ele vai ter, bem comprido, curto, largo, fino. E depois a gente faz o corredor lateral, que é a outra ponta da cruz, a outra parte da cruz. Mesma coisa da nave. Pode ser grossa, curta, fina, mais comprida. O importante é que ela tenha o formato dessa cruz. Agora sim, a gente vai começar a trabalhar com os símbolos da apostila, tá bom? Ai, meu café acabou. A minha tá boa, Alessandra. Bora aí lançar uma hashtag aí, governo me dá um chip com internet, porque para essas aulas online eu acho que isso é o mais importante, né? Mas enfim. Bora lá. Desenhei minha nave central, meu corredor lateral. Então eu tenho que ter em mente que cada ponto, cada bolinha aqui equivale a uma coluna, a uma torre. Então eu tenho que decidir onde essa minha coluna vai ficar. A coluna é de sustentação. Então geralmente ela vai ficar nas esquinas, ou se o espaço for muito grande, de 2,5 metros em 2,5 metros. Isso para construção. No desenho a gente vai dar uma distância igual para todas, tá bom? Pois é, né, Alessandra? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho que ter em mente que como ela é de sustentação, a coluna é para sustentar, não é de enfeite, então eu vou colocar primeiro uma em cada canto. Eu vou mudar a cor aqui do meu hidrocor, que é para vocês diferenciarem bem uma coisa de cada coisa. Qual de cada qual. Então, primeiro, eu vou fazer as colunas nos cantos. Olha só. Primeira coluna. Segunda coluna. Esse ponto aí tem que ser uma bolinha mesmo. É um ponto, na verdade, né? É uma bolinha. Olha só. Em cada canto eu vou colocar uma bolinha. Porque no canto precisa da sustentação. Essa é a minha igreja. Façam uma de vocês, seus invejosos. Que eu tenho certeza que vai ficar muito mais bonito. Ó, só, ok? Então, eu sabendo que uma coluna é de sustentação, então eu vou colocar uma bolinha, uma coluna em cada quina, que é para sustentar o peso da construção. Porém, eu tenho aqui na nave central um espaço muito grande que também precisa de sustentação. Tá bom? Tu tá no Face da tua irmã? Oh, meu Deus, ninguém merece. Então tá, Ju. Ela já é. Olha só, eu decidi aqui que para esse espaço eu vou usar a mesma largura da régua, até para ficar uma coisinha mais organizada, mais bonitinha. Então vou marcar aqui, ó. Tenho que meter mais coluna aqui, porque senão a igreja cai, já pensou? Ó, o preju. Então bora lá. Eu vou colocar mais uma, 2, 3, 4 colunas. Aqui, no caso, na posição que eu tô, do meu lado direito, e mais 4 colunas na mesma direção do lado esquerdo. Tudo muito simétrico, tudo que tem de um lado precisa ter do outro. Ok? Bom, ela ficou assim. Então, eu já tenho a primeira configuração, que é
a nave, a igreja em forma de cruz, esse vai ser o formato dela. A minha saiu desse jeito, mas a sua pode ser do jeito que você quiser, gorda, magra, comprida, curta, tá bom? E coloquei uma coluna em cada canto que dobra para dar sustentação. E também, como a minha nave era bastante comprida, meu corredor era bastante comprido, eu decidi colocar mais 4 colunas para sustentar, tá bom? Essa minha igreja aqui, ela vai ser muito alta. Então, quanto mais coluna ela tiver, melhor. Me dei o feedback, se vocês entenderam até aqui, que eu preciso saber para passar para o próximo ponto, ou se vocês têm alguma dúvida. O próximo elemento que eu vou utilizar é a cúpula. Não existe uma igreja gótica que não tenha um teto abobadado. Geralmente esse teto ele vai ficar por dentro, né? Por fora a torre vai ser bastante pontuda. Mas eu quero exemplificar aqui na minha planta onde é que vai ficar o meu teto abobadado, arredondado, tá bom? Eu decidi que aqui na minha planta eu vou colocar ela bem aqui no meio, onde da esquina de cada coluna dessa daqui vai ter um teto, tá bom? Então, o símbolo para cúpula é esse arco aqui, esse arco virado. Parabéns, Guilherme! É fácil, gente. Vocês colocam dificuldades? Vamos lá? Então, a cúpula é um arco. Eu vou desenhar meu arco aqui para saber onde é que vai estar posicionada essa minha cúpula. Façam com lápis. Eu estou fazendo aqui com hidrocor, que é para vocês verem melhor aí no vídeo, tá bom? Mas em casa vocês façam com lápis. Paciência, gente. Todo trabalho de arte, a gente precisa ter paciência. Não adianta que a gente não faz as coisas, sai bom. Paciência é uma virtude. Quem não tem, aprenda a ter. Eu não tenho e aprendi. Ó, que lindinha que já tá ficando a minha igreja. Isso, Miguel. Exatamente. Fala, como é que pronuncia teu nome? É Madiel ou eu tenho que soletrar esse G mudo também? Eu me atrapalho. Em sala vocês iam estar fazendo um pouco de mim, né? Até sei. Então, olha só. Sim, ela precisa começar com a forma de uma cruz, tá bom? Só que essa cruz vai depender muito do teu gosto. Gordinha, magra, curta, comprida. Mas ela precisa ter o formato de uma cruz. E em cada quina você vai precisar colocar uma coluna. E se você tiver um espaço muito grande, mesmo que não tenha quina, você tem que colocar, tá bom? Mais colunas que é para dar sustentação. Então, eu decidi que aqui, na minha planta, a minha cúpula vai ficar bem na junção dos corredores. Tá vendo? O símbolo da cúpula é um arco, por isso que eu fiz ele aqui. Na verdade, a cúpula geralmente a vista que a gente tem por dentro dela é arredondada, tá bom? Mas esse é o símbolo dela, porque esse é o símbolo que a gente vê por fora. Então, eu decidi que eu vou ter uma cúpula no teto, aí bem no meio da cruz, tá bom? Nessa junção. Você pode colocar mais de uma. Aqui na minha, eu não quero. Mas você poderia, por exemplo, eu vou fazer aqui só para exemplificar. Deixa eu ver se dá para visualizar direitinho. Eu acho que dá, tá vendo? Eu poderia colocar mais 3 por fora, mas eu não quero, tá bom? Essa é a minha igreja, eu faço dela o que eu quero. Eu não quero. Mas, se você quiser,
Pode. Dependendo do teu gosto, daquilo que você quer. Tá bom? Eu vou apagar, porque essa não é a minha proposta. E eu já vou passar pro próximo elemento, que é o arcobotante. O X, a mão de força. A mão de força vai ter que sustentar, junto com o contraforte, toda a igreja, toda a estrutura da igreja. Então, quanto mais eu tiver, melhor, tá bom? Quanto mais a igreja tiver para sustentar todo o peso dela, melhor. Então tá, Madiel, já não vou mais errar teu nome. Vamos lá fazer o arco-botante. Que cor eu uso para o arco-botante? Vou usar um rosa, que é para vocês verem bem. Deixa eu pegar hidrocor. Falar sério, eu não tenho rosa. Tenho. Bora lá. Ó, vou desenhar aqui um arco-botante ao redor de toda a minha igreja. E para isso eu vou utilizar a minha boa e velha régua. Se você não tiver, usa aquele elemento reto lá que eu falei para vocês, tá bom? Eu decidi que eu vou colocar um arco-botante em toda a coluna que eu desenhei aqui, ligando cada coluna. Passar uma linha aqui para me orientar somente. Da outra vez, bora chamar um DJ para animar essa aula. Lembrem que essa é a minha igreja, façam aí a de vocês. E, gente, bora conversar aí. Me divirto com vocês, me divirto. Qualquer dúvida, vão me perguntando. O lugar que você quiser. O lugar que você quiser, você pode colocar, tá bom? Eu escolhi aqui no meio do cruzeiro, mas você pode, se quiser. Até mesmo por fora, tá bom? Por dentro, aí é você que decide. Deixa eu acabar aqui de fazer. O arco botante, ele vai estar ligado à coluna. Ele vai se sustentar na coluna e no contraforte. Eu vou chamar a mão de força mesmo, porque já fica mais fácil da gente entender. Essa é uma planta baixa simples, tá? É só para visualização
dos elementos, tá bom? Olha só, durante aqui eu tá fazendo o desenho, eu percebi que a gente precisa de mais uma coluna. Ops, errei. Acontece nas melhores famílias. Já já ele vai sumir daí. Olha só. Cada X desse é uma mão de força, é um arco botante. E ele vai ter que ficar nas colunas. Não, o arco botante não pode ficar separado das colunas. As colunas são parte estrutural dele, tá bom? Que pessoa? Ai, meu Deus. Vamos lá. Até essa parte, ok. Eu vou aguardar um pouquinho, que sei que vocês estão aí no caderno fazendo. Tá? Mas não saiam da live. Vou parar aqui nesse ponto, tá bom? Eu vou pegar um tiquinho de café pra mim, porque eu só sei trabalhar assim. Tá bom? Eu já tô sentindo falta. Já volto. Voltei. Agora com meu combustível, com café nosso de todo dia. Já podemos continuar, já? Ok? Então vamos lá. O próximo ponto que nós vamos fazer, próxima etapa, é o contraforte. É a parede que fica por fora. É a parede que vai ligar o arco botante, a mão de força, a coluna, tá? E vai dar sustentação para toda a igreja. É uma parede maciça, tá bom? Ligada à igreja pelo arco botante, pela mão de força que vai estar lá na coluna. Então, é uma parede exterior. Porém, ela não é coberta, tá bom? É como se fosse um corredor que não é coberto. Bom, a representação do contraforte é essa linha aqui, essa linha mais grossinha. Então, eu vou fazer ela ao redor de toda a igreja, tá bom? Dúvidas é só me perguntar aqui. Para o contraforte, eu vou usar... deixa eu ver uma cor mais chamativa e diferente. Vou usar o lilás. Lembrando que aí na folha de vocês vão fazer com lápis. Só depois, se vocês quiserem, vocês vão colorir, tá bom?
Acho que eu não escolhi uma cor muito boa, não. Ficou muito parecido com a cor de dentro. Oh, tristeza. Mas vamos lá. Lucas, vai fazer teu trabalho, que eu já deixei. Essa aqui é a aula do segundo ano, pequenozinho. Olha, só o filé tá ficando na minha igreja. Façam um contraforte mais larguinho, tá bom? Não façam só com uma linha, não. Porque essa é uma parede que tem que ser bem grossa, bem reforçada. Olha, Carol! Prometo que da outra vez eu vou tentar colocar uma musiquinha aqui. Não ficar esse silêncio. Não suporto silêncio. Tá vendo? Vocês estão vendo que a minha pele tá muito bem reforçada, né? Tá bem grossinha. Simétrico, tá, gente? Se tem alguma coisa do lado, tem que ter do outro também. Não ficar uma coisa feia. Vou só completar aqui o meu arco botante, que eu não completei. E aí ele ficou assim. Deixa eu colocar mais pertinho para vocês verem. O contraforte ficou segurando toda a mão de força. Essa é a estrutura dela por fora. A estrutura de dentro é com corredor, tá bom? Parede grossinha, que é para sustentar. Aqui o arco botante, a mão de força, vai se sustentar no contraforte e na coluna, tá bom? Ela tem que ter essas duas ligações sempre. E agora, bora pro próximo elemento, que é o quadradinho lá. Cadê? Aqui, que vai ser a nossa porta de entrada. Como eu falei no início do vídeo, essa porta pode também ter porta lateral, porta de saída, vai depender do estilo que você quiser dar a tua igreja, a tua catedral. Bom, eu vou fazer a minha com 3 portas.
uma principal, que é de entrada, aí eu vou decidir para que lado que entra, se é aqui ou aqui, tá? E vou colocar 2 portas laterais. Para as portas eu vou utilizar... Deixa eu ver uma cor que pegue bem. Eu vou utilizar o vermelho, tá bom? Para vocês identificarem. Eu quero que a minha porta fique bem no meio desse corredor mais comprido, tá bom? Então, vou desenhar um quadrado em cada um. Esse quadrado vai ficar por fora do contraforte, tá bom? Não me sobrou muito espaço aqui. Fala sério. Deixa eu ver. Vou fazer uma menor aqui. Então, eu vou ter uma porta principal, que é a porta de entrada, e 2 portas laterais. Essa é a minha, não se esqueçam. Ah, lindo. Tá falhando, deixa eu pegar outra. Essa é a configuração da minha igreja, da minha catedral. A de vocês pode ser diferente. Pode não, deve. Não vão colar de mim, pelo amor de Deus. E nem colar da apostila. Prontinho. Vou engrossar mais um pouquinho. Nossa, essa lateral tá bem grande. É tipo uma porta de emergência mesmo. Mas é o que temos para hoje. Olha, Fabiola, que linda. Esses meus ex-alunos, oh meu Deus. Eles saem da escola, mas a escola não sai deles. Olha só, igreja em estilo gótico finalizado, com nave central, igreja em forma de cruz, com colunas representadas por essa bolinha aí. E eu te amava, Fabiola, amo até hoje. Ó, perdi o fio da meada. Cada X desse vai representar um arco botante, ou seja, a mão de força, e essa parede mais grossa lateral, que vai dar sustentação à igreja, nós chamamos de contraforte, e esses quadradinhos laranjas aqui vão ser as portas. Essa é a configuração do meu desenho, da minha igreja, tá bom? Vocês vão fazer a de vocês.